Já estão me vendo? Como é que tá aí? Não tá aparecendo ali, né? Estamos aqui testando, arrumando. Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Vou tirar o som aqui do meu celular. Tentar. Tô aprendendo ainda a mexer nesse negócio. Baixar o fone do telefone. Ainda não deu 9 horas. Precisamos cumprir o horário, né? Vai dar início exatamente às 9 horas. Enquanto isso, batendo um papinho aí, vamos conversando. Tá travando, Ana Paula. Vê uma conexão legal. Espero que vocês tenham uma conexão boa. Tá tudo organizadinho. Para que a gente possa fazer nossa aula de hoje, né? Um pouquinho diferente. Eu programei aí um conteúdo bem legal, bem interessante. E acredito que vocês vão gostar muito, tá? Então sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Danuse, seja bem-vinda. Kelly, Kátia Camargo, Stefane, Eliane, quem mais? A Cris Fuchs, seja bem-vinda. Temos a Roberta, Aline Tostes, Luciana Barros, Mônica Pavan, Dan Petli, quem mais? Dá um oi aí. Sejam todos bem-vindos. Geise, a Jéssica. Muito bom. Shirlene, tanto de diploma das prof. Imagina bem, né? Isso aqui você sabe que eu tô tentando arrumar essa parede faz tempo. Eu tô com a gaveta cheia aqui, não vai caber não. Mas uma hora eu deixo tudo arrumadinho do jeito que eu quero. Cheio de certificado. Bom, né? Deixo na minha sala. Tereza Cristina Lemos. Seja bem-vinda. Adriana. Ah, tá não, Kátia. Perguntar não. Josi Garrido, Silvane Klessner, Cláudia Micelli, sejam todas bem-vindas. Compartilhem o live, por favor. Ajudem. Mais gente, melhor é. Mais nós interagimos. E vira aí um combustível também, né? Para estar fazendo outros lives, outras aulas sobre outros assuntos, né? Quem que me mandou um beijo aqui? Santos Luce. Beijos da Suíça, prof. Oh, muito obrigado. Ó, estarei na Suíça semana que vem, hein? Estarei em Zurique semana que vem. Tô louco para conhecer essa terra. Paula, seja bem-vinda, minha querida, direto de Porto. Terça-feira eu tô aí. Terça-feira eu tô em Portugal. Vou te ver. Ah, sim, vai ser ótimo. Patrícia Votri, seja bem-vinda. Nanda, esteticista, seja bem-vinda. Maria Goretti, do Rio, seja bem-vinda, minha querida. Nalva, Sandra Butler. Compartilhem, pessoal. Chamem o pessoal para a live. Vamos compartilhar conhecimento. Está começando, dentro de 8 minutos, a maratona do microagulhamento. A maratona do microagulhamento foi uma ideia que eu tive para responder, para esclarecer algumas dúvidas que alguns profissionais têm, ou que muitos profissionais da estética têm, né? E então, um meio de encontrar todo mundo
é fazendo aí um encontro ao vivo, não é? Eu acho que é muito mais fácil, né? Então, a ideia é essa. Nanda, seja bem-vinda. Eu vou para... Não, nessa viagem agora eu não vou para Paris, mas logo eu vou, tá ok? Tá todo mundo esperando o professor Gustavo para tomar uma sangria aqui em Porto e aprender micrograma. Tô louco para tomar a sangria de Porto. Semana que vem eu quero tomar essa sangria, viu? Irlene, tu me apresente a sangria. Boa noite, Vanessa Carrara. Então, dentro de 7 minutos, vamos começar. Não dá ideia para Nanda. Toma vergonha, Paula. Para de ciúmes. Ana Paula, Conselheiro Lafayette, interior de Minas Gerais. Um abraço para todo mundo de Conselheiro Lafayette. Santos Luce. Santos Luce, me põe seu nome. É Lucy, Luciana? Ah, que eu vou te responder. Você me pediu para adicionar você. Vou dar curso aí na Suíça sim, bora montar. Vou ficar uns dias aí. Valéria, boa noite. Boa noite. Cosmobuilt Recife. Terra boa, Recife. Ainda vou conhecer mais. Eu tive aí há 2 anos atrás, mas correndo, né? Tava para conhecer muito. Adriane Silva, vem para o Rio, não vou conseguir fazer seu curso em Porto. Adriane, eu não tenho curso de microagulhamento no Rio previsto, tá? Mas eu tenho aqui em São Paulo, vou falar sobre ele daqui a pouquinho. E venha para São Paulo. Luciana, seja bem-vinda de Taubaté. E mais, de onde vocês são, pessoal? Coloque aí. Jaci de Belém, do Pará, da Cepós. Um abraço, Jaci. Mato Grosso também, Vanessa de Mato Grosso. Meire Mendes do Pará. Legal, muito bom. Temos aí um grupo com quantos? 48 pessoas até agora. 48? 51 pessoas do mundo inteiro. São José do Campo. É isso? Érica Ribeiro de São José dos Campos. Que legal, é muito bom estar com vocês. Giselda de Alfena, sul de Minas. Uaiço, amo Minas. Seja bem-vinda, Giselda. Ixi, gente, tá rápido demais aqui. Eliane de Cuiabá. Minha irmã mora aí, ama essa terra quente demais, mas é boa demais. Sou do Rio. Ixi, sou do Rio direto pro Porto. É isso aí, Paula. Piracicaba, Giovana, Flórida, de Piracicaba. Muito bom estar com vocês. É uma alegria muito grande estar aqui para bater um papo com vocês. Esse é o primeiro live que eu faço nesse formato de aula, tá? Então tenha um pouquinho de paciência, se der errado, a gente retoma, não sumam, tá ok? E vai aí tentando administrar isso. Não é tão simples mexer com essas coisas, tá ok? Então, esperando o retorno aqui. Maceió, não conheço ainda Maceió, Luciana, vou para aí. Itajaí também eu tenho muita vontade de conhecer, Santa Catarina. Prof fala da jornada em Miami. Vou falar da jornada em Miami, Oxi. Pela de Minas Gerais. Bom, então sejam todos bem-vindos à Maratona do Microagulhamento, que é promovida pela Estética em Foco. É promovida por mim, Gustavo Galvez e a Estética em Foco. É uma alegria imensa estar com vocês e estamos já chegando no ponto 8h57. Tá? 8h57, faltam 3 minutos para darmos início e aí a gente vai entrar no nosso assunto, que é microagulhamento. Não esqueça nossos hangouts. Lembra, Gorete? Eita, mas a gente já fez de tudo, né? Eu dava
complementava as aulas do curso de microagulhamento pelo Hangouts. Hoje a gente já tem um grupo secreto com lives direto com os alunos. Tá muito legal, né? Nalva de São José, Alessandra Balesteiro, Itapema, Santa Catarina, Elisângela está entrando, Luciana Miguel, Eduardo, seja bem-vindo, Eduardo. Eduardo é de São Paulo. Laís, Laís é de onde? Não é de Minas, Laís? Laís Félix. Cláudia de Vitória. Gente, tem um mundo inteiro aqui. Eu já falei uns 10 estados. Sandra de Itaperuna, interior do Rio. Estarei em Itaperuna em julho, mês que vem. Paris, para dar curso em Paris, menina, eu vou facinho, facinho. Demorou. Obrigado, Laísa. Agradeço o carinho. Roseli de Ribeirão Preto, terra quente também, muito boa. Falta quantos minutos? 1 minuto. 1 minuto para darmos início. Compartilhem a live. Curtam, usem a hashtag Maratona do Microagulhamento. Vamos criar uma força aí para a gente poder fazer uma maratona, uma sequência bem legal. Então, nós vamos dar início. Faltam alguns segundos. Não briguem, eu vou para a Suíça, eu vou para Paris. Eu quero ir para todo canto do mundo agora. Não tem problema. Tem Gustavo para todo canto do Brasil. Do mundo também. Adriana Vasconcelos, seja bem-vinda, minha querida. Saudade. Não falou eu. Falei, Silene. Seja bem-vinda, Silene. Vou colocar o outro lado aqui. Bom, 9 horas, como prometido. E pontualidade é algo que eu gosto muito e é bom manter, né? Então, agora são 21 horas aqui em São Paulo, horário de Brasília. Sejam todos bem-vindos para a maratona do microagulhamento. Então, a maratona ela é uma idealização da Estética em Foco, cursos e eventos, e é uma alegria estar com vocês, ok? Nós vamos falar um pouco sobre microagulhamento. O legal eu quis fazer a maratona do microagulhamento porque no último live que eu tinha criado surgiram muitas perguntas. E não era pergunta como que fala? De consumidor, era pergunta de profissional. Isso me encafifou mais ainda. Então, eu resolvi criar essa maratona de microagulhamento para a gente bater um papo, para a gente trocar experiência, tá? Eu acredito que quanto mais você compartilha conhecimento, quanto mais você doa para o próximo, seu colega de profissão, mais ainda a nossa classe vai ser fortalecida e nós vamos falar um único idioma, vamos falar uma única linguagem, e isso é fundamental para a gente trabalhar com qualidade, né? Trabalhar dando resultado para o paciente ou para o cliente e assim trazendo mais benefícios para todos, não é? Bom, entraram muito mais pessoas aí, que bom! Mestre Fábio Borges, meu querido, terça-feira estou aí contigo. Adela, Gislaine, eu não vou conseguir chamar e agradecer a todos e responder, mas eu prometo que vou responder um a um após o vídeo, tá ok? Bom, então já apresentando a maratona do microagulhamento, nós vamos falar sobre alguns assuntos. Na verdade, um assunto em específico, que é o assunto, deixa eu me posicionar aqui, né, para ficar bem arrumadinho. Tá dando para me ouvir bem? Vocês estão conseguindo me ouvir, ver a tela certinha? Me digam, por gentileza. Vou tirar aqui, peraí. Me digam se vocês estão me vendo, se o som está bom.
eu ver o comentário de vocês, senão vai ficar uma aula de um lado só. Tá. Então, estão me ouvindo, não é? Tá certo. Bom, como é que vai funcionar, então, a maratona do microagulhamento? A maratona do microagulhamento, ela vai funcionar todas as sextas-feiras, às 21 horas, pelo horário de Brasília, tá? Então, às 21 horas, no horário de Brasília, todos estão convidados para participar e trocar experiências. Cada semana, nós vamos ter um tema diferenciado, tá? Lembrando, este não é um curso de microagulhamento. Eu não vou passar nada que vocês... não, eu vou passar novos conteúdos, mas isso não é um curso, tá? Então, por favor, quem não entende de microagulhamento, quem ainda não faz microagulhamento, capacite-se, procure um curso de microagulhamento que te dê segurança, embasamento e que te dê a possibilidade de desenvolver procedimentos, seja faciais, corporais ou capilares, com segurança e com confiança. Isso é o mais importante de tudo, tá ok? Tá, então, se forem surgindo perguntas ao longo do que eu for falando, eu vou dar uma parada, a gente conversa e assim a gente vai seguindo, tá ok? Bom, então vamos lá no início. Então, nós vamos iniciar a maratona do microagulhamento. Deixa eu hidratar minhas cordas vocais, porque senão não dá pra gente conversar, não é? Bom, então vocês conseguem ver a tela aí do lado, não é? Nessa tela vocês vão ir acompanhando todo o conteúdo que eu preparei para vocês. Bom, então vamos lá. Na maratona do microagulhamento, nós vamos abordar o assunto que é ácidos, né? Bom, eu sou o Gustavo Galvez, eu sou esteticista e cosmetólogo, sou especialista em peelings, já atuo com peelings há 10 anos e trouxe uma abordagem da área médica para a área de estética não invasiva, com o uso de peelings. E ao longo de 9 anos dando cursos de peelings, eu tenho aí o curso de peelings total, que é uma das minhas marcas registradas e que estamos levando agora para todo mundo, né? É um curso muito legal que aborda também isso, tudo que existe sobre peelings. Sou especialista em microagulhamento, sou apaixonado por microagulhamento, não só pela teoria do microagulhamento, mas pela prática também. Eu respiro microagulhamento, eu vivo microagulhamento diariamente. Faço pelo menos de 1 a 2 procedimentos por dia, que já se somam aí mais de 5.000 procedimentos aí desde 2008, mais ou menos, que eu me lembre, tá? Já fugiu muitos da conta, tá? Bom, sou coordenador da Estética em Foco, que é uma escola de cursos de aperfeiçoamento, de especialização. Agora, em agosto, dando início aos nossos cursos de pós-graduação, ao primeiro curso exclusivo para profissional formado em estética. É um marco na nossa profissão e vou falar mais sobre isso também. Bom, tenho uma clínica de estética também com minha esposa, Anésia Pinheiro, que leva o nome dela, né? Uma clínica de cosmetria estética, uma clínica onde nós temos uma equipe multidisciplinar também. Trabalhamos com médicos, trabalhamos com cirurgiões plásticos e trabalhamos com outros profissionais da área da saúde para gerar mais resultados aos nossos pacientes. Já temos essa clínica há 7 anos. Sou membro da WALT, que é a Associação Mundial de Laser Terapia, e também uma outra paixão que eu tenho. Sou membro do SIMPREI, que é o comitê. Fui olhar uma pergunta aqui. Que é o Comitê Internacional dos Profissionais da Área da Estética. Uma hora a gente vai falar sobre ele também, sem problema nenhum. Vamos dar início então à nossa maratona do microagulhamento. Na maratona do microagulhamento, nós vamos abordar o tema que é o uso de ácidos no microagulhamento.
Essa foi a pergunta mais votada. É a pergunta que todo mundo queria ouvir, queria saber. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o uso de ácidos junto com a técnica de microagulhamento. Eu posso fazer? Eu não posso fazer? Como é que funciona? Como é que não funciona? O que a gente vai fazer? Bom, além disso, todas as sextas-feiras nós vamos escolher um tema. Nós vamos colocar um dos temas mais votados, que vocês mais colocarem lá no grupo do evento para participar, tá? Para poder ser eleita como o tema da semana. Na semana seguinte, na semana que vem, nós vamos falar sobre Dermapen, que é um assunto polêmico, um assunto que leva muita polêmica, leva muitas perguntas, muitos receios e muitos profissionais que gostam de atacar, que gostam de ficar, né? Então a gente vai falar sobre esse tema sim. Então a pergunta que colocaram lá na página do evento é essa aqui. Por que ainda não existe Dermapen ou a caneta elétrica com Anvisa no mercado brasileiro? E quais os riscos, se há, de usar os aparelhos que estão disponíveis para venda no mercado? Então, semana que vem a gente vai falar sobre esse assunto. Ele é curto, então eu não vou usar só o nosso tempo para falar sobre isso. A segunda questão mais votada também vai entrar junto na semana que vem. Então, coloquem a sua pergunta lá, que a gente vai avaliar e a gente vai montar um material exclusivo para vocês. E dia 23 de junho e dia 30 de junho teremos também novos temas, novas abordagens e tirando as dúvidas que vocês tenham. Então, isso aqui não é algo que eu preparei já há muito tempo e tá só para ser jogado para vocês. Não. Vocês vão criar a maratona do microagulhamento. Vocês vão colocar o tema que querem. Vocês vão desenvolver o assunto e a gente vai interagindo. Eu estou com a minha tela do lado aqui, acompanhando perguntas, tá? Porque se tiver perguntas, eu quero ouvir, quero colocar aqui no ar e quero que vocês acompanhem, que vocês participem, tá? Tânia não está escutando mais nada. Sai e entra de novo, Tânia. É algum problema aí. Alguém mais está com problema no som? Estão me ouvindo? Vou aumentar um pouquinho aqui. Ficar muito forte, vocês me avisem, tá? Estamos aí com 97 pessoas. Legal. Compartilha, pessoal. Compartilha porque isso dá um gás e nos anima também, né? Nos anima a criar mais conteúdo para vocês. Boa noite. O áudio está muito baixo. Aumenta seu som, Rosângela. Vou até pôr aqui. Quem sabe não é o meu fone que está longe, mas eu acredito que não. Vamos pôr aqui. Pronto, coloquei no máximo o som. Me digam se está bom agora, se conseguem me ouvir perfeitamente. Bom, então paramos aqui nesse slide. Antes de iniciarmos, vamos fazer um merchandise, né? É bom a gente fazer. Tá bom. O som tá perfeito. Beleza. Quero falar para quem estiver na Europa, como a gente viu, né, no começo, tem muita gente na Europa. Participem do curso que eu estou indo fazer agora lá na Jornada Europeia de Estética Científica. O grande Fábio Borges já está lá e a professora Vanessa também está indo, né? E eu estou indo segunda-feira para lá para ministrar o curso Master em Microagulhamento. Tá? Então, tem ainda vaga. Entrem, participem lá, tá com um preço maravilhoso e é uma experiência única. E vocês já recebem lá não sei como é que chama não, a Márcia, se tiver online aí, ela pode até colocar mais informações. É chancelado por uma escola europeia e você, que é europeu, precisa de um código lá para trabalhar, já recebe isso aí, tá? É um curso válido, um curso de alto gabarito que você vai se encantar. Então, estarei aí com meus queridos profissionais europeus. E, voltando da Europa, eu vou estar aqui em São Paulo com o curso também Master em Microagulhamento, nos dias 18 e 19 de junho. Tá? Agora, dias 18 e 19,
eu vou estar falando sobre microagulhamento também, ensinando na teoria e na prática tudo que possa existir de tratamento estético com o uso das tecnologias com agulhas. Então a gente vai aprender as modalidades de roller, de caneta elétrica, de dermógrafos, de agulhas secas, há vários métodos e as associações que nós temos são maravilhosas. Tá? É a sua especialização definitiva em microagulhamento. Não vai precisar de outra. Você vai se encantar. Ana Paula quer um curso de sábado e domingo. É difícil, viu? É difícil, Ana Paula. Mas eu ainda vou ter. Esse ano eu creio que eu vou ter, tá? Não sei quando aí, mas uma hora eu vou ter. Tá ok? Bom, depois do curso do dias 18 e 19, nós vamos ter aí o próximo curso de peelings total. Seria o último do ano. E o pessoal pediu já ter segunda turma extra que eu formo. Eu realmente estou sem tempo, muitos compromissos, mas o pessoal está querendo o curso de peelings, então eu abri uma exceção e modifiquei a estrutura do curso. Tá? O curso de peelings total agora, ele vai começar a ter 2 dias de duração e não 3 mais. Não que você vai perder aí qualidade ou vai perder em carga horária. Pelo contrário, você vai ter muito mais. Tá? A carga horária vai se estender para ajudar o pessoal que vem de fora de São Paulo, fica hospedado, ou quando a gente levar esse curso para fora de São Paulo, vai conseguir aí dar uma qualidade maior, né? Tendo aí 2 dias de curso e não 3 mais. Tá ok? Ana Paula, vocês são de longe, é difícil, eu sei como é. Mas a gente vai ajeitar isso ainda, tá ok? Bom, quero também comunicar que a gente vai ter os cursos agora em junho, vários cursos bem interessantes. O professor Rico Porto vai estar vindo de Brasília ministrar 2 cursos excepcionais. Um deles, dia 24 de junho, é o curso de massagem terapêutica, que você vai receber um certificado chancelado pela Federação Mundial de Massoterapia. Muito interessante, tem um peso muito grande para quem é profissional da área. E depois ele vai dar o curso de pré e pós-operatório junto com o Dreno Tapping. Então, são 2 cursos incríveis que vale a pena vocês conhecerem. Acessem o site lá, esteticaemfoco.com.br ou .org, que vocês vão conhecer toda a programação dos cursos e vão verificar como é incrível esses cursos que ele está trazendo para cá. Tá ok? Bom, então vamos lá, vamos falar sobre microagulhamento. Já apresentei a agenda, usem a hashtag que está aqui desse lado. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Maratona do microagulhamento. Compartilhe, use a hashtag Maratona do microagulhamento. E eu quero te pedir um favor. Eu quero agora pedir um favor para você que está assistindo aí, profissional da área, está gostando, faz um videozinho ou grava uma mensagem, me manda. Quero saber o que você achou, o que dá para melhorar, tá? Eu estou aqui para passar conhecimento, para passar informação da melhor maneira possível, trocando experiências com os meus colegas de profissão. Então, como é o primeiro, a gente ainda tem que sempre melhorar. Então, eu quero que você faça isso. Por favor, grava um vídeo ou manda uma mensagem pelo WhatsApp para mim, tá? Falando o que você achou, os pontos altos, baixos, tudo mais. Vai ser um prazer ouvir, aceitar e melhorar. Tá ok? Certo. Quando eu vou fazer o uso, vamos lá para o nosso conteúdo então. Estamos aumentando em 106 pessoas. Eu quero ver esse número maior. Então, me ajuda aí, compartilha, joga nos grupos. Vamos lá. Quando formos fazer microagulhamento e o uso de ácidos, antes de fazermos o uso, é preciso entender 3 pontos. Então, precisamos entender 3 pontos antes de pensar em fazer o uso de microagulhamento. Primeiro, é saber o que o microagulhamento faz. O que a técnica de microagulhamento faz. Independente, tá? Independente de eu estar usando roller, termógrafo ou qualquer outro mecanismo para promover ali a penetração. Tá? Então eu tenho que entender como funciona o microagulhamento e como ele age.
Depois eu tenho que saber o que fazem os ácidos. Que ácido que eu estou usando? Que produto é esse que eu estou colocando? Qual é o mecanismo de ação dele? Como ele interage com a minha pele? Então esse é um ponto que a gente vai falar sobre isso também, ok? E o terceiro ponto é porque muitos usam essa associação. Qual é o motivo das pessoas usarem? Por que criou tanto alvoroço e chegou ao ponto de ser a pergunta mais votada aí pelos profissionais? Por vocês. Por quê? Então, a gente vai ter que entender esses pontos. Opa! Tá. Esse já foi. Tô meio perdido aqui. Parei aqui. Bom, primeira pergunta é o que faz o microagulhamento. Ah, se está travando, faz isso, ó. Faça o que a Cristiane, a Valéria fez, né? Tá e entra de novo que melhora, tá ok? Bom, então, com relação à primeira pergunta, o primeiro quesito que nós temos que entender é sobre o que faz o microagulhamento. Então, o microagulhamento, ele faz o uso, ele é feito com o uso de agulhas por meio de um rolo cilíndrico, que a gente denomina derma roller, ou simplesmente roller, ou simplesmente aparelho de microagulhar. Tá? Ou outros dispositivos, como nós temos também a caneta elétrica, que é o conhecido Dermapen, e outros mecanismos. Bom, independente, nós temos uma das ações com o uso do microagulhamento, que é o IPC, ou a indução percutânea de colágeno por microagulhas. Quando eu faço o microagulhamento, eu estou promovendo, eu estou estimulando a produção de colágeno. Querem baixar para diminuir um pouco. Eu tenho que saber que quando eu faço microagulhamento, não exatamente todo microagulhamento, ele vai promover essa ação de induzir a produção de colágeno. É um ponto que eu preciso entender muito bem, tá? Não é todo microagulhamento feito que promove essa ação. Bom, quando eu uso determinado comprimento de agulha, quando eu chego a determinada profundidade, eu consigo fazer aí a liberação de citoquinas, trombócitos, eu consigo ter a liberação de fatores de crescimento, que aí vão produzir mecanismos fisiológicos e vão fazer com que haja ali um estímulo fibroblástico, que haja um estímulo de colágeno, de elastina e assim por diante, como todos já sabem. Né? Mas entendam que não é todo microagulhamento que promove indução de colágeno, certo? Ok? Então entendemos esse ponto. Próximo ponto é que o que... Opa! Gente, esse negócio dá trabalho, viu? Aqui. Tá invertido. O segundo ponto é que uma segunda função do microagulhamento é fazer o chamado drug delivery. O que é o drug delivery? É a entrega de ativos. Com o microagulhamento, eu tenho um aumento na permeação, na penetração de princípio ativo. Eu entrego diretamente. Diferente de outras tecnologias que o mercado apresenta, que faz uso por meio intercelular, por meio de sinergia. A entrega do ativo no microagulhamento, ela é direto no alvo, ela é direto onde eu quero. Então, todo microagulhamento faz penetração de ativo. E, segundo Borges, por exemplo, aumenta 80 vezes a penetração desses ativos. Tá? Isso é muito importante, é muito interessante e é um ponto que a gente tem que entender. Então, todo microagulhamento, ele faz penetração de ativo, mas nem todo microagulhamento
induz a produção de colágeno. Sabendo disso, eu vou ter a correta indicação e percepção da técnica que eu tenho que usar. Há horas que eu vou querer só absorver mais ativo e há horas que eu vou querer a indução de colágeno, né? Então, um ponto que a gente pode exemplificar disso é o uso do microagulhamento para uma ruga, né? Se eu quero melhorar a condição, o aspecto dessa ruga, dessa linha de expressão, ou de lifting, de flacidez, de retração de pele, eu tenho que fazer o estímulo de colágeno, não tem? Então, o drug delivery não vai me funcionar. Só fazer drug delivery. Mas se eu vou fazer uma penetração ativo, uma melhora numa condição de poros, só o drug delivery funciona. É importante que vocês entendam isso, tá? Nem todo microagulhamento induz produção de colágeno. Então, neguinho está te ensinando, desculpa a expressão, tá? A pessoa está te ensinando a fazer microagulhamento. A pessoa que está te ensinando está dizendo, não, usa meio milímetro, usa 0,3 milímetros e você vai estar induzindo... Não vai. Não vai, a literatura não defende isso, tá? Precisa ter profundidade. Você precisa chegar, pelo menos, ali naquela junção dermoepidérmica. Se você não tiver uma penetração, vai ser comunicação celular. Vai ser muito mais demorado. Vai ser algo que demora muito para acontecer. Então, quero induzir a produção de colágeno, eu tenho que ter pelo menos uma penetração de meio milímetro de agulha. Meio milímetro de agulha. Aí eu vou falar agora para 114 pessoas que estão presentes. Você aprendeu no seu curso? Quando você usa meio milímetro de agulha, não é meio milímetro que penetra? E você perde até 50% do comprimento dessa agulha? Então, se eu tenho um roller com meio milímetro, metade de meia é 0,25. Ele perde 30% a 50%. Vamos ser otimistas. Dizer que esse roller perde só 30%. Tem 0,7. Né? 0,7 eu vou estar chegando, né? Desculpa, 0,30. Não vou conseguir nada. Então, você perde de 30% a 50%. Rosângela Alves Reis está dizendo que a esteticista não pode usar de medida de roller maior. Aí você pede, o Rosângela, para te mostrar que lei diz que você não pode usar. Se apresentarem uma notificação que fala, como que é o nome? Se te mostrarem uma lei do CRBM, uma lei do COFITO, uma lei de qualquer conselho, aí você tem por obrigação entender que você não é formada naquilo. Não é formada em biomedicina, então você não tem que seguir regra de conselho. É a mesma coisa que você pensar que o CRM, que é o Conselho OAB, vamos ser bem mais realista aí, vamos ser mais... a OAB cria uma regra agora, sai uma normativa da OAB dizendo que médico, a partir daquele dia, não pode mais fazer cirurgia com bisturi elétrico. Não pode. Está proibido porque está proibido. Não pode. A partir de agora, ele só pode fazer cirurgia com bisturi tal. A OAB, ela tem condições, ela tem parâmetro e ela tem autoridade para criar lei para outra profissão, seja ela médico ou seja uma outra. Não tem. Então, não adianta você achar, porque eu fiz o curso e me falaram que esteticista só pode usar meio. Não, isso não é verdade. Isso não tem base jurídica, isso não tem fundamento legal. Quem te falar algo assim tá mentindo e isso aí chama-se reserva de mercado, tá?
E desculpa, mas eu não sou conivente com esse tipo de coisa. Seja empresa, seja quem for. Eu sou a favor da verdade. Então, isso não existe. Lógico, esteticista pode usar roller de 3 milímetros? Aí entra outros fatores que devem ser considerados. Né? Tamanho da lesão que 3 milímetros leva, você vai conseguir cuidar de um pós, você vai conseguir fazer bloqueio anestésico, você não pode fazer bloqueio anestésico, nem fisioterapeuta pode, nem farmacêutico, farmacêutico acho que pode, enfermeiro não pode. Se você não consegue fazer bloqueio anestésico, por que você vai se atrever a fazer um microagulhamento de 2, 3 milímetros? Então, são pontos que é importante você entender para você saber trabalhar da maneira correta, sendo justo, e não invadindo a profissão de outro, ou não invadindo a área do outro profissional. Né? Mas no curso, no Master, pelo menos no Master em microagulhamento, você tem por A mais B e com leis que te asseguram o que você pode usar, o que você deve usar, e o que você pode, mas não vale a pena, né? Então a gente aborda isso mais profundamente, tá? Convido você a participar. Voltando ao nosso raciocínio, o nosso raciocínio sobre os dois tipos de técnicas que nós temos com o microagulhamento, que a primeira é a indução de colágeno e a segunda que é a entrega de ativos, né? Então nós vimos que todo o comprimento, vocês conseguem ver aí nessa foto ao lado, que em todo comprimento de agulha eu tenho entrega de ativo. Lógico, em concentrações menores ou maiores. Quanto mais eu tenho agulha, mais profundo vai ser essa entrega de ativo. Guardem esse ponto. O ponto é importante para a gente raciocinar daqui a pouquinho, tá bom? Bom, o segundo ponto que a gente vai ter que entender é como o ácido funciona. Porque ácido é algo muito complexo. Né? Não é tão simples de se entender. E você não pode aceitar tudo que te jogam. Ah, não, pode pôr que vai, que é uma beleza. Não. Vamos entender um pouquinho então sobre ácido. Bom, o que um ácido faz? Quando eu falo um ácido, é um ácido cosmético, um ácido estético, seja manipulado ou seja industrializado, um ácido de uso profissional em estética. Tá ok? Para não vir ninguém. Isabela está fazendo uma pergunta aqui que eu já respondo. Vou até curtir. Isabela, me faz essa pergunta daqui a pouco. O ácido, ele tem uma ação queratolítica, correto? Então, promove descamação. Ele promove uma descamação consecutiva e ela vai afinando e vai descamando. Bom, esse é um ponto. Segundo ponto, que os ácidos eles promovem rejuvenescimento. Não é ruim usar ácido. Eu amo peeling, eu amo ácido. Uma maneira muito eficaz de você renovar as células, renovar a pele, fazer com que sua pele cresça, sua pele venha com uma luminosidade maior, com mais brilho, com controle de tom e por aí vai. Bom, ela também ameniza linhas e rugas de expressões, sejam mais superficiais ou medianas. Rugas profundas não vai tirar, tem que ser peelings profundos ou intervenções cirúrgicas, com um profissional capacitado para isso. Mas elas estimulam também colágeno e elastina, estimula glicosaminoglicanos. Não são todos peelings, tá? Isso aí é um ponto que deve ser estudado a fundo. Não é todo o ácido que você vai aplicar na pele que vai ser estimulante de fibroblasto, estimulante de colágeno. Né? Isso é uma grande mentira que o mercado apresenta. Qualquer ácido rejuvenesce ou faz... Não, mentira. Há ácidos que têm essa função. Por exemplo, quando a gente fala do ácido pirúvico, né, que é um cetoácido, ele vem da família dos cetoácidos. O ácido pirúvico ele tem um estímulo muito interessante, que é o estímulo de mitocôndrias. Ele é um rejuvenescedor por isso. Ele estimula a mitocôndria a produzir mais ATP, a produzir mais energia, a gerar, sim. Gerou energia, gerou tudo. Né? Gerou energia, tudo vai fluir melhor. Então, é um ácido legal. Mas não é todo ácido. Tem ácido que não tem função rejuvenescedora. Bom, eles clareiam manchas.
né? Os ácidos queratolíticos clareiam melasma. Mas eles clareiam não por agir. Isso é uma coisa que é importante entender. Uma coisa é clarear porque ele varreu o que está na superfície, né? Então, quando você aplica um ácido na pele, esse ácido... Vou achar aqui a minha posição. Esse ácido, quando você aplica na pele, ele vai fazer isso. Ele vai fazer o arraste, a limpeza do que estava ali no extrato córneo, na epiderme, né, ou em toda a epiderme, e consecutivamente vai clarear a pele que estava ali manchada. Mas não necessariamente aquele ácido esteja interagindo com o processo melanogênico, que é o que produz mancha, pigmento, melanina. Não é todo ácido que age ali. Quase nenhum, se você for ver. Tem interação no processo melanogênico. Não é todo. Tá? Então, uma coisa é despigmentar e outra coisa é clarear por arraste, por varredura, por limpeza, por limpar profundamente. Tá? Então, esse é um outro ponto que os ácidos a gente precisa entender. E tem ação antiacneica, tem ácidos já que controlam aí celulite e gordura, que tem um poder de redução, porque agem de uma maneira interessante no metabolismo, na pele. É legal, tá? Tem muitas outras formas de uso de ácidos também. Bom, características que são importantes de vocês considerarem. Bom, o primeiro ponto que deve ser considerado é o pH, que é o potencial hidrogeniônico daquele ácido. Se eu tenho um pH baixo, eu tenho uma distância muito maior do pH cutâneo, né, que gira em torno ali de 4,5, 5,5 mais ou menos, né? Então, quanto mais longe eu tenho o pH do produto, do pH da minha pele, mais chance ele tem de penetrar, mais chance ele tem de ir afundando, de penetrando. Penetrou mais, ele age mais, tá? Tá travando, gente? Tá e entra de novo. Vamos. Opa! Por que interrompeu? Voltou? Voltou? O pessoal caiu. Volta de novo, gente. Internet no Brasil é aquela coisa, né? Voltamos? Voltou. Então tá. Volta aí todo mundo. Caiu muito, hein? Bora voltar de novo. Então é o seguinte. Estava falando do pH. Quanto mais o pH é baixo, mais esse ácido penetra. Se eu uso um ácido industrializado, esse ácido ele é tabelado pela Anvisa em pelo menos 3,5. Ele não pode ser inferior a 3,5. Então, na verdade, você tem aí um pH controlado e seguro para ser usado por qualquer pessoa. Tá? Um outro fator que deve ser levado em conta é o peso molecular daquele agente, daquele ácido. Porque o peso molecular é o que define o tamanho da molécula, de como ela vai interagir e penetrar. Se eu tenho um ácido com peso molecular muito grande, ele vai criar uma película e ele não vai penetrar uniformemente. Ou ele vai ser muito difícil de ser penetrado na pele. Então, é um ponto que deve ser considerado. Há também tipos diferentes de ácidos, tá? Por exemplo, os hidrofílicos e os lipofílicos. Quando eu tenho os ácidos hidrofílicos, são aqueles ácidos que eles têm uma aceitação, eles têm uma afinidade maior quimicamente por água. Então, se minha pele está desidratada, logo esse ácido não vai penetrar na minha pele, né? Ou vai penetrar disforme, aqui, aqui, aqui. Não é algo homogêneo, não deveria ser, tá? E eu tenho lipofílico. Os peelings lipofílicos, os ácidos lipofílicos, são aqueles ácidos que eles têm semelhança, eles têm uma interação muito maior com gordura. Um exemplo disso é o ácido salicílico, né? Ele entra no interior do ósseo procurando gordura. Procurou gordura, ele vai lá e come, né? Didaticamente para vocês entenderem.
Então, são dois tipos diferentes que eu tenho que ter uma noção muito grande do que é, como funciona, para eu estar usando e sabendo como fazer o uso deles. Bom, eu tenho que entender o tipo de ácido, como é esse ácido, tá? Então, outro fator que é importante nós definirmos também. Bom, então nós entramos aí e vamos detalhar um pouquinho mais, como nós já fizemos, já acabei falando um pouquinho disso, né? Sobre o pH, ele pode aumentar ou diminuir a profundidade que esse ácido vai interagir, vai funcionar, principalmente ligado à concentração. Quanto maior a concentração que eu tenho daquele ácido no produto, mais ele vai interagir. Peso molecular, que é o tamanho da molécula, se ele é hidrofílico ou se ele é lipofílico, qual a interação que ele tem, a afinidade com o que, vai definir também. Tá? E o tipo de ácido. O tipo de ácido que eu tenho que escolher e saber é se ele é tempo dependente ou se ele é camada dependente. Porque um ácido tempo dependente, apareceu aí para vocês? Aí, apareceu. Tá com delay aqui, tá demorando um pouquinho. Há diferença na absorção desses ácidos. Por exemplo, eu tenho ali os ácidos que são tempo dependentes, são aqueles ácidos que necessitam de tempo para funcionar. Tá? Esse tipo de ácido, ele, além da concentração do pH, que é algo muito importante, ele tem um tempo. Então, em tese, todo alfa-hidroxiácido, todo arras, ele é um tempo dependente. Tá? Então, o ácido glicólico, o ácido mandélico, o ácido lático, pirúvico, que não é um alfa-hidroxiácido, mas se comporta como um, a gluconolactona, que não é, mas se comporta como uma, o málico, o tartárico e o ácido retinóico. Todos, mas o retinóico não é um tempo dependente, mas ele não é um alfa-hidroxiácido, mas ele é um tempo dependente. Tá? Esse ácido, por exemplo, ele, de acordo com o tempo que ele fica na pele, com as horas que ele permanece na pele, ele vai se aprofundando mais ainda. Isso é uma característica de um peeling tempo dependente, tá? É a característica de um tempo dependente, ok? Então, quando você faz o uso desse tipo de ácido, né, o tempo dependente, é importante que você saiba que se você não neutralizar esse ácido, ele não vai parar de se aprofundar. Por isso que a gente usa muitos neutralizantes dentro da estética, né? A gente usa bicarbonato, o bicarbonato, nós usamos emoliente, há vários métodos de você promover a neutralização desse agente químico e ele só vai parar de agir quando você neutralizar. Guarde esse ponto que a gente vai falar sobre isso depois. Um outro ponto é os camada dependentes. É aquele ácido que, assim, ele só funciona conforme você vai reaplicando ele, camada por camada. O ácido salicílico tem esse exemplo. Ele é um grande exemplo disso. Né? O ácido salicílico, ele funciona assim. Eu tenho 10% de ácido salicílico. Eu apliquei 10%, ele vai ter uma interação. Se eu deixar 2, 5, 10, 15, 20 ou uma hora na pele, ele não vai se aprofundar. Ele vai agir o que ele tem que agir e parar. Agora, se eu fizer o ácido salicílico, uma camada, e depois de 2 minutos, que é um tempo para eu ver a reação dele na pele, eu reaplico mais uma camada. Eu reaplico outra camada. Eu reaplico outra camada. Quanto mais eu vou reaplicando, mais força esse ácido ele vai tendo e ele vai se aprofundando. Ele vai se aprofundando, ele vai se aprofundando. Tá? Esse é um exemplo de um peeling que é camada dependente. Então a gente tem os tempo dependentes e os camada dependentes. Bom, com esse ponto em vista, tendo esse conceito, que não foi eu que criei, é assim que funciona, eu tenho que entender que por que muitos usam esse tipo de associação, né? Usar ácido junto com microagulhamento. Por quê? Bom,
Eu consegui identificar 3 motivos. Se tiverem mais, podem comentar aí que aí eu falo aqui, tá bom? Quanto mais tempo na pele, maior a permeação nas camadas? Não, Aline. A Aline fez uma pergunta interessante. Quanto mais tempo na pele, maior a permeação nas camadas da pele. Por exemplo, se eu tenho um peeling tempo dependente e ele tem uma concentração junto com o pH, que vai definir a força daquele agente químico. Mas ele é tempo dependente. É um outro fator importante. Se eu aplico e deixo 5 minutos, eu tenho uma força. Se eu tenho 10 minutos, eu tenho outra força. Por isso que criaram técnicas de peeling 3D, 4D, 5D. Já viram? Que aplicava o produto e ficava 8 horas com aquele peeling industrializado no rosto. Ficava 12 horas com aquele peeling industrializado no rosto. Vinha no dia seguinte fazer de novo. A ideia desse conceito é fazer um popó, que era um peso pena, transformar num Mike Tyson, que era um peso pesado. Né? A ideia era mais ou menos isso. Fazer um peeling fraco se tornar um peeling forte. Mas tinha muita complicação e gerava muito problema por isso. Gera. Né? Até hoje é visto aí alguns problemas. Né? Mas quanto mais tempo um tempo dependente fica, mais ele vai se aprofundando, mais ele vai penetrando. Ele não tem limite, até necrosar tecido. Né? Então tem que tomar cuidado. Bom, os camadas dependentes, se eu tenho 50%, se eu tenho 10%, o que interfere, junto com a força, é a camada que eu aplico. Eu reaplicar 2, 3 e assim por diante, eu vou aumentando aí a força desse agente químico. Bom, então eu identifiquei 3 pontos pelas pessoas usarem ácido junto com microagulhamento, seja qual for eles. Primeiro, aumentar a força do ácido, porque o profissional esteticista, o profissional, não vamos classificar como esteticista, né? Porque não é só a gente. Profissionais da estética não médica, eles têm um limite para trabalhar, né? Que é peeling superficial. Então, o profissional pensa assim, como eu só posso trabalhar com peeling superficial e eu quero ter uma força maior, eu vou agulhar e vou aplicar esse ácido, porque ele vai mais fundo. E vai. Segundo motivo é porque gera uma lesão maior. Levei uma lesão maior na pele, eu vou ter melhores resultados. É a verdade? É. Quanto maior uma lesão, mais eu vou ter o estímulo. Mas, em contrapartida, maior vai ser a complicação. Ou as complicações que vão ser geradas por esse problema. Tá? Isso eu estou falando não só com microagulhamento. É com micro, é com peeling, é com qualquer outro procedimento. Quanto mais eu agrido, sim, eu rejuvenesço mais, eu reduzo mais, mas eu também gero mais complicações, tá? Então, é uma verdade em partes, ok? E por que promove resultados maiores? É e não é, tá? Isso é um ponto que eu não acredito tanto. É e não é. A gente consegue, sim, resultados. São bons, mas também não é tanto assim diferente. Bom, outro ponto que eu quero que vocês entendam, e eu quero que vocês compreendam, e de uma vez por todas, não caiam na conversa de empresa de cosmético. Não caiam na conversa de vendedor de produto. Vocês são inteligentes, vocês são mentes pensantes, vocês têm que pôr em prática o que vocês aprendem. Né? Então, vamos entender. Bom, primeiro, nós falamos do microagulhamento, que o nosso objetivo, tá? Vou até desligar aqui. Que o nosso objetivo, ao fazer microagulhamento, é fazer o drug delivery. É fazer. O nosso objetivo ao fazer microagulhamento é a permeação dos ativos. É aumentar essa força, fazer com que eles penetrem mais. Correto? Ok. Depois a gente viu sobre os ácidos. Então, assim, eu posso usar, Gustavo? Pode. Quem sou eu para te proibir? Quem sou eu para te julgar? Quem sou eu para te condenar? Primeiro que eu acredito que todo mundo tem o seu valor. E a partir do momento que você pega o que você conhece, você estuda,
Você começa a praticar, colocar aquilo na labuta, né, no dia a dia, pôr em prática, você começa a descobrir muitas coisas novas. E com microagulhamento é muito disso. Tem muita coisa nova a ser descoberta ainda, tá? Então, quem sou eu para querer ser autoridade ou ser dono da verdade? Não sou. Longe de mim, tá? Eu aprendo cada dia mais e sou nada. Quem sou eu para querer julgar alguém? Você pode usar ácido com microagulhamento ou não. Por exemplo, eu vou pegar um livro para que vocês vejam algumas coisas. Aqui. Estou com um livro do meu querido Fábio Borges, que eu amo. Leio. Fica do meu lado para estudo. Fazendo propaganda aqui, tá, Fábio? É bom mesmo, coisa boa, eu gosto de fazer propaganda. Esse outro aqui eu não vou mostrar porque eu não tenho autorização, não conheço pessoalmente o dono, né? Mas, por exemplo, é um livro de microagulhamento médico. E nesse livro, esse profissional, esse médico, ele faz o uso de microagulhamento com ácido. Ele faz o uso mais profundo. Ele usa, por exemplo, o microagulhamento de 1,5, 2 milímetros, junto com fenol a 88%. Junto com fenol. Será que eu consigo mostrar? Ó. Conseguem ver? Ó. Lesões geradas por microagulhamento e fenol. Né? Então, assim, é bom? É bom. Só que ele é um médico. Ele sabe controlar. Eu vou condenar esse tipo de prática? Não, eu não posso condenar, porque eu não sei do protocolo aplicado, eu não sei o que ele tinha em mente, ou qual era o conceito. Nós levamos, às vezes, muitas pedradas, nós profissionais da estética não médica, porque eles acham que a gente está invadindo a área deles. E eu trabalho com microagulhamento desde 2007, 2008. Eu nunca tive problema em ter corrências com microagulhamento nenhum. Porque eu sempre busquei um microagulhamento que preservasse a estrutura do meu paciente. Porque, fala sério, a pessoa quando ela vai para sua clínica para fazer microagulhamento, não, queridos, o nome do livro é Fábio Borges. Não, o nome do livro que eu mostrei antes é a Terapêutica em Estética do Fábio Borges, que fala de microagulhamento. Mas não é esse que eu estou folheando aqui, que eu estou procurando para vocês. Tá? Esse outro livro, eu não vou falar porque eu não sei nem se eu posso falar ao vivo sem ter autorização. Tá? Mas deixa eu procurar aqui, que vem falando de associação. Então eu não posso condenar o médico de fazer. Mas o microagulhamento que eu procuro na minha clínica é aquele que preserva a estrutura da pele. Tá? Tenho muitos amigos que usam microagulhamento e ácido, tem resultados, tem complicações também, né? Mas sabem administrar isso. Então, por exemplo, aqui ó, é a associação junto com ATA. Estão conseguindo ver? Aplicação de microagulhamento com ATA. Então, há muitos outros relatos. Depois eu até preparo um material para mostrar sobre isso para vocês. A Pri Zazeri, ela está falando que o medo dela maior é do cliente não fazer o uso dos produtos home care de uma maneira adequada. E é muita verdade, né? Por isso que eu falo que não é todo microagulhamento, todo paciente que deve receber microagulhamento. Um dos primeiros pontos é você entender que nem todo paciente deve fazer microagulhamento. Tem os pacientes que não são aptos para isso. É um ponto que é verdade. Por mais que fácil ele assinar um contrato e tudo mais, termo de consentimento, contrato, isso não vai tirar
a isenção de você, tá? De jeito nenhum. Pode sim ter um problema criminal e um problema civil, né? Criminal, civil. Mas não é esse o problema, é a lesão que eu gero no meu paciente. Então, assim, queridos colegas profissionais, antes de... Me responde, Gustavo, por quê? Porque o que, Ana? Me ajuda. Quando a gente for microagulhar, primeiro ponto que eu, Gustavo Galvez, levo em consideração, eu paro e penso e medito e entendo como sendo fundamental para o uso do microagulhamento é o quê? O que tem dentro de um produto? O que tem no produto que eu vou microagulhar? Por quê? Quando eu pego um cosmético, eu não encontro nele só princípio ativo. Na verdade, os melhores produtos para serem agulhados são os produtos de intradermoterapia. São os produtos de intradermo, que são injetáveis. Né? Porque o microagulhamento não deixa de ser um procedimento que leva, né, aquele medicamento, aquele fármaco, aquele ativo para dentro da pele. Você não está passando mais topicamente produto nenhum. Você está injetando, não é? Então, quando eu pego o produto cosmético, ele não tem só ativo. Na verdade, em alguns, é o que menos tem. É o que menos tem nele, né? Eu tenho água, eu tenho emulsionantes, eu tenho conservantes que melhoram a condição daquele produto e faz com que ele dure 2, 3 anos. Eu tenho estabilizadores de pH, que aí eu posso ter hidróxido de sódio ou ácido lático para estar estabilizando esse pH do produto final. Tem corante de fundo vegetal, mineral e assim por diante. Eu tenho cheiro, fragrância, perfume. Perfume é um dos maiores irritantes que existe. Há linhas no mercado, como linhas comerciais, como La Roche, a Datina, que já produzem cosméticos sem parabenos, sem, sem conservante, não, sem perfume, né? Já para evitar risco de irritação tópica. Você imagine isso injetando. Então, é um ponto a se considerar antes de querer fazer uma associação com ácido. Né? Onde está esse ácido? Qual meio que ele se encontra? O que tem ali junto? Que tipo de ácido é? Esse ácido, ele é tempo dependente? Aí você me explica como é que você neutraliza um ácido glicólico a 10, 20%, depois que você abriu a pele e injetou ele praticamente. Como é que ele vai parar de funcionar? Entendeu? Agora, há profissionais que fazem uso, por exemplo, o autor desse livro ele faz o uso de ATA, que é ácido tricloroacético. Independente da concentração, ele é um camada dependente. Se eu agulhei, por exemplo, o extrato córneo e joguei aquele ácido ali, eu sei que até o extrato córneo ele vai funcionar, ele vai arrancar tudo aquilo ali. Mas se eu não reaplicar uma outra camada, ela vai parar de agir. Vai ficar ali. Né? Então, são pontos a se considerar antes de escolher fazer um microagulhamento ou não com ácido. Tá? É o que uma profissional que falou, a Ana Paula falou, mas se o fenol é tão profundo, para que associar com microagulhamento? Você entendeu? Assim, é igual o esteticista que quer trabalhar com peeling. É assim, você não é obrigado a usar peeling industrializado, não existe lei que diga isso. O que eu acho errado é você querer pegar um popó e transformar ele no Mike Tyson. Aí sim você pode trazer problema. Está querendo fazer um ácido que é fraco? Se tornar forte. Né? Então, quer fazer um peeling mais forte? Superficial mais forte? Pega logo um peeling numa concentração ideal e usa. Você vai chegar onde você quer. Entendeu? Eu trabalho com esse conceito, eu acho muito melhor. Sim, a Elisângela Ferreira está falando sobre monodoses é melhor. Monodose é melhor porque monodose não tem parabenos.
não tem conservante. Aí é um ponto que vocês têm que entender. Eu vou ter praticamente só ativo ali. Então eu vou ter uma absorção melhor. Eu vou ter um risco menor. Nunca vai deixar de ter risco, mas é menor. Tá? Aqui, por exemplo, vocês estão vendo nessa foto o exemplo de um produto, de um sérum de microagulhar, que ele é vendido no mercado. E esse sérum ele tem mais de 8, 9 ingredientes. Não é ativo, é ingrediente. Não deve ser, não deve nunca ser agulhado. Ele tem 4 ou 5 tipos de óleos essenciais. 2 deles são fotossensíveis, né? Reagem com o sol. Ele tem, por exemplo, ativos que são mutagênicos. Ele tem ativo que é derivado de petróleo e tem outros que são liberadores de formaldeído. Não tem formaldeído, mas tem ativos tem ingredientes que liberam formaldeído. Então isso é prejudicial, sim. E para a pele já é, a gente sabe que é, mas é pouco, né? Dá para ir administrando. Agora, se já topicamente é difícil, você imagina isso injetando. Vamos falar o português correto? Colocando para dentro, com agulhamento. Então, tem que tomar cuidado, ok? Tem mais perguntas aqui? Isabela Santiago está fazendo a pergunta sobre melasma. Mas é uma pergunta que vai levar muito tempo. Coloca lá, Isabela, sobre isso. É importante. Essa pergunta sobre melasma dá para ser um assunto aí só sobre melasma. Tem muita coisa que dá para a gente conversar só sobre melasma. Tá? Coloca lá essa pergunta lá no grupo, lá no evento do da nossa maratona. Tamir está perguntando como comprar esses produtos mais concentrados. Podemos mandar manipular? É uma maneira, né? Aí são pontos que são interessantes e que você tem que entender. Profissional não médico não é habilitado para receitar nada. Você não tem como prescrever algo numa farmácia de manipulação. Você pode usar, mas receitar vai ser difícil. Só você tem um médico que vai fazer isso, ou um farmacêutico habilitado que possa fazer isso, tá? Mas a ideia não é questão de manipular ou não. O mercado profissional já tem produtos para isso. Tá? Já tem produtos que promovem esses efeitos, que já seguem essa tendência de não ter nada além do que precisa, de ter apenas concentrações boas e base, né? Base própria para microagulhar. Então, vi um monte de perguntas sobre filtro solar. Pós-microagulhamento. Não pode usar. Não pode, não pode, não pode. Não pode. Tá? Então, em média, eu nunca vi nenhum estudo falando exatamente, né, pós-microagulhamento quanto tempo. Mas usando até 1 milímetro de agulha, são 6 horas. Eu peço sempre 12 horas para o meu paciente. Eu sempre tenho uma margem de segurança à minha volta para eu não ter complicação. Então eu sei que com 6 horas ela pode usar, mas eu peço 12, né? Eu evito uma complicação, tá? Então, peça para usar depois de 12 horas que você nunca vai ter problema, tá ok? E então, quando vocês forem fazer a escolha de produtos para microagulhamento e tiver ácido, leve em consideração algumas perguntas. Você tem que fazer essas perguntas para você, tá ok? Primeiro, qual a concentração do ácido que eu quero usar? 1, 2, 5, 10, 15, 30, 40, 50. Qual é a concentração desse ácido? A concentração é a força que ele vai ter. É um dos parâmetros, tá bom? Qual o pH em que ele se encontra? Qual o pH desse ácido? Qual o tipo desse ácido? Ele é tempo dependente ou ele é camada dependente? Então, eu vou ter que definir a minha prática clínica de acordo com o ácido que eu escolher, o tipo que ele for. Depois disso, qual comprimento de agulhas eu vou usar?
Qual é o tamanho dessa agulha? É 1 milímetro, meio milímetro? Tenho que saber onde eu quero levar esse produto. É um ácido? Eu vou levar ele na derme? Que complicação eu posso ter? Questione-se, né? Ou questione quem está te ensinando. É bom ter fundamento, tá? Ter base. Que técnica de microagulhamento eu vou fazer? Eu vou fazer apenas uma indução de colágeno, eu vou com roller, com caneta elétrica. O que eu vou usar para microagulhar? Né? Quantas agulhas tem o roller? É fundamental. E muita gente não tem noção nenhuma. Acha que um roller com 540, com 1200 ou com 200 agulhas faz a mesma coisa. E não faz. Não é assim que funciona. Tem base, tem fundamentação para eu mostro que não é. Tem muita diferença. Né? Qual técnica que eu vou fazer? Então, a gente acabou de falar. Qual a preparação que eu fiz na pele? Como essa pele está preparada? Tereza está falando que também de acordo com o biotipo cutâneo. Com certeza. Com certeza. É algo. Biotipo cutâneo é fundamental. Fototipo, fotodano. Eu tenho que saber, né? Como é essa pele. Para saber qual é a preparação que eu tenho que fazer. Não só antes do procedimento, mas dias antes. Eu vou pegar e microagulhar? É pastel? Não é. Que preparação que deve ser feita? Qual a rotina do meu paciente? Será que todo paciente é apto? Minha paciente, ela vende polpa de fruta na rua. Ela se expõe ao sol direto. Ou ela é cozinheira. Que tipo de cliente eu tenho? Quais são os hábitos de vida? Ela vai buscar todo dia o filho andando a 3 quilômetros de casa. Não é? Então, saber a rotina e a vivência do meu paciente, para eu saber se eu vou associar ou não. Como ele cuidará da pele depois do procedimento? E venha cá, gente, se você não conhece o seu paciente, você não sabe se ele vai seguir o que você está falando. Então é um ponto que tem que ser levado em consideração. Você conseguiu dar, você vai conseguir cuidar caso haja uma intercorrência maior? Ou você vai falar assim, você tem que ir no médico, porque eu não sei o que aconteceu. Ah, Márcia falando de rosácea. Amo rosácea. Amo. Nós temos tratamentos ótimos agora no Master da rosácea. Não sei quem me perguntou aqui se reutiliza roller. A Fabiana Costa perguntou se reutiliza roller. Jamais reutiliza roller. Tá? É uma. É uma. Fala. É uma economia burra. Né? O profissional que quer reutilizar. Ah, mas eu paguei R$ 160, 150. Não importa. Não importa. Eu jamais não reutilizo. Tá? Não dá para fazer isso. Ok? Então são pontos interessantes. Vocês viram? São pontos interessantes que faz a gente pensar, faz a gente entender, né, se vale a pena a gente fazer o uso de ácido ou não. Então, novamente, eu vou falar para vocês. Eu não condeno, eu acho que em alguns passos, em alguns pacientes, isso é válido, tá? Mas, de modo geral, eu procuro trabalhar com uma estética onde eu preservo a pele do meu cliente, onde eu consigo promover efeitos tão bons quanto se eu estivesse fazendo uso de ácido. Eu tenho um paciente que vem na minha clínica e ela não quer ficar uma semana descamando. Ela quer ir trabalhar no outro dia, ela tem reunião, ela é executiva. Então, é uma modalidade que ela é diferente do que os médicos apresentam. Entendam isso. Existe um microagulhamento com associação de fenol, de ata, de peelings e tudo mais. É válido, é interessante, mas na minha clínica eu não recebo esse tipo de paciente. Um paciente que quer tratar estria, eu quero usar 1 milímetro de agulha, 1,5, e usar ácido glicólico depois. Ela faz o que da vida?
Como é que ela vai administrar isso? Eu não consigo esse tipo de paciente, tá? E os meus são felizes por ter condições de receberem resultados fantásticos sem tanta agressão, sem quase nenhuma agressão. Isso que é o interessante, né? É muito válido. A Pri está falando, Zazeri, não seria bacana fazer as técnicas em dias distintos? Sim. E um dos pontos que eu sempre coloco em consideração é nunca gere inflamação em cima de inflamação. Tá? Estudem mais isso. A gente isso. Tá? Nunca se gera inflamação em cima de inflamação. Mas você pode fazer alternados sem problema nenhum. Gera bastante resultado. Vale muito a pena. Okay? Bom, respondidas as questões de hoje, né, sobre o uso de ácidos com microagulhamento, sobre o ácido no microagulhamento, resumindo o que nós conversamos hoje, leve em consideração fatores como concentração, a base que esse produto se encontra, os ingredientes que compõem a fórmula, o pH do produto, como o cliente vai administrar tudo isso. Isso é muito importante para saber se o cliente vai ter resultado ou ter complicações e intercorrência. Tá? A prática clínica tem me mostrado que na estética o menos é mais. Às vezes não vale a pena, mas não condeno. Se você usa, coloque aí. Davo tem tido muitos bons resultados usando ácido. Descama, fica feio, é horrível, mas a cliente ama e dá bom resultado. Pode pôr. A gente está aqui para interagir, conversar. Então, meu ponto de vista não é o absoluto. Longe disso, tá, gente? Eu não trabalho com esse tipo de estética, tá bom? Trabalho com a estética de ajudar. De termos aí muito mais para agregar do que para dividir, não é? Ana Paula Alves, eu que agradeço. Eu que agradeço, foi excelente estar com vocês. Peço para que vocês me mandem mensagem, tá? Por favor, me mandem mensagem, digam se gostaram, tá? É bom ter esse feedback é fundamental, é o que dá o gás para continuar fazendo mais, tá bom? Semana que vem, eu vou fazer sexta-feira, 21 horas, outro vídeo para vocês falando sobre por que não tem ainda Dermapen com Anvisa e vamos falar um outro assunto que eu vou escolher lá das questões que estão na página do evento Maratona do Microagulhamento. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Foi maravilhoso estar com vocês nessa aí, 1 hora já, né? 10h11, mais de 1 hora conversando com vocês. Essa interação é incrível e muito válida, tá? Espero que vocês eu possa ter acrescentado algo para vocês. Espero encontrá-los aí nos eventos ou que vocês venham conhecer a Estética em Foco e ela está de portas abertas, ok? Legal aí, ó. Legal ver o feedback de vocês. Legal. Quer saber mais? Você está convidada para fazer o curso Master em Microagulhamento. Quem está aqui no Brasil, vamos ter dia 18 e 19 de junho. Quem está aí na Europa, vou estar no dia 8 e 9 lá, junto com a Reativa Cursos, na Jornada Científica em Porto, em Portugal. Então, todas vocês estão aí convidadas. E também em agosto vou ter o Tour 2017, onde vai estar levando aí o Master em Microagulhamento e o curso de Peelings Total para os Estados Unidos, para Miami, primeiramente em Miami, né? Então, vocês estão convidados também. A gente está com um plano incrível, é muito legal. Já tem bastante aluno inscrito e são poucas vagas, porque vai ter muita prática, lançamento de produtos lá, tá indo uma galera incrível. Então, quem for aqui do Brasil tem uma condição exclusiva, tá? Quem mora nos Estados Unidos também, brasileiro, pode fazer o curso, deve fazer o curso, vocês vão amar, tá? Que bom, que bom. Obrigado, Tamires.
Obrigado aí. Maria Gomes, está lá no Pará, hein, Maria? Isso aí. Arrasa no Pará. Qual cidade o curso? Camila? Tem várias, viu? São Paulo, minha escola fica em São Paulo. Keila vai fazer a pós-graduação. Vai se diferenciar de todo mundo. Esse curso de pós tá primeiro curso exclusivo para esteticista. É incrível o time que nós estamos reunindo. Já temos aí 70% do corpo docente com mestrado e doutorado. E olha, só vai entrar quem quer estudar, porque não é para passação de slide, não. Vai ter muito estudo mesmo. Vou colocar o esteticista fazendo pesquisa científica, aprendendo e desenvolvendo junto da área acadêmica e científica. Esse é o diferencial do nosso curso, tá bom? Vocês vão amar. Queridas, queridos, foi ótimo estar com vocês, agradeço de coração. E postem aí, compartilhem com o pessoal. Eu estou à disposição de todos para conversar, para bater um papo. E nosso encontro marcado sexta-feira, 21 horas, aqui novamente. Tá ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem, não é? Tchau, tchau, galera.